Crianças, agora nós iremos iniciar a nossa aula de português, lá na página 44. Vocês lembram que ontem nós falamos sobre o gênero textual, lista de compras? Então, mostrei até um exemplo para vocês do que compramos no supermercado, que antes de irmos para o supermercado, nós temos que fazer essa lista de compras para facilitar a nossa ida ao supermercado, não é mesmo? Para não ficar de um lado para o outro sem saber o que procurar, o que pegar primeiro, e também para não esquecer de nenhum produto ou alimento, não é verdade? Então aqui eu tenho uma lista de material de compras, tá? Isso é só um modelo. Mas eu acredito que a mamãe de vocês também faz essa atividade, que é de fazer a lista de compras. E já mostrei também como fazer essa lista de compras. Temos somente que anotar o nome dos produtos ou alimentos que iremos comprar. E na página 44, temos assim: quais dos lugares a seguir costumam anunciar seus produtos em encartes parecidos com os de supermercado? Então, vocês irão circular somente o espaço que mostra as suas ofertas em um catálogo, em um panfleto, como tem o do exemplo aqui da página 42, tá? Que foi o exemplo das ofertas de um supermercado. Então, em um supermercado, aqui temos uma loja que vende alguns eletrônicos, temos a escola, sala de aula, e temos uma farmácia. Em qual desses tem este panfleto, tem esta lista também que anuncia as ofertas? Vocês irão circular, tá bom? Depois irão fazer a ligação de cada um dos produtos a seguir, a sua imagem da parte do supermercado em que você poderia encontrar. Temos as frutas, legumes, temos alguns outros tipos de alimentos. Será se encontramos os dois em um mesmo local? Então, vocês irão fazer a ligação, tá? De acordo com as gravuras. E depois, vocês irão copiar no espaço abaixo o nome do supermercado do encarte da página 42. O nome deste supermercado aqui, deste encarte, tá? Vocês irão escrever aqui neste quadro, neste espaço. Depois, vocês irão imaginar que vocês estejam que vocês sejam um dono de um supermercado, e depois vocês irão escrever, com a ajuda dos seus pais, o nome do supermercado que você gostaria que ficasse, tá? Vocês irão dar essa sugestão aqui neste outro espaço. E depois, vocês irão construir uma lista de compras e escrever no caderno, tá bom? Somente o que você iria comprar em um supermercado. E não esqueçam de mandar as fotos para a professora, tá certo? Agora vamos para a nossa próxima disciplina. Então, crianças, agora vamos com a nossa aula de história. Peço desculpas pelo erro técnico que aconteceu no vídeo anterior da aula de história da semana passada, pois o áudio não estava saindo, não é verdade? Estava aparecendo somente a tia Cássia falando. Então, vou falar novamente sobre o conteúdo desta aula e daremos início ao conteúdo de hoje, tá certo? Então, na página 186, todo mundo tem história. E aí, cadê a história de vocês? Vocês têm histórias? Lógico que sim, crianças. Todos nós temos histórias. Aqui temos a história de Lucas, tá? Quando Lucas nasceu, temos Lucas com 1 ano, Lucas aprendendo
pegar a comer com sua própria mão, com a colher. Lucas com 2 anos, com 3 anos, com 4, 5, 6 e 7 anos. Então, temos aqui a história de Lucas, as fases da vida que Lucas passou, não é mesmo? Com o seu primeiro aniversário, com o seu primeiro dia de aula na escola e também com a chegada da sua irmã, né? Então, ao observar aqui na história de Lucas, nós percebemos que é um pouco, né? Tem algumas partes que são similares à nossa, que são parecidas com a nossa história também, porque nós também tivemos o nosso primeiro aniversário com um aninho, não é verdade? Tivemos também um momento de comer com a nossa própria mão. Tivemos também o momento em que foi o nosso primeiro dia de aula na escola e também os momentos de brincar com os colegas, não é verdade? Então, esta aqui é somente um exemplo da história das pessoas. Então, você também tem história. Esta página 188, nesta atividade vocês irão desenhar. Primeiro, vocês irão irão conversar com umas pessoas, com alguém da sua família e pedir para que eles lhe contem o que você já passou sobre a sua história, sobre a sua vida, antes, há alguns anos atrás, tá bom? E depois que vocês tiverem esta conversa com uma pessoa da família, vocês irão desenhar neste quadro aqui abaixo o que vocês descobriram, tá bom? Quando vocês eram bebês ou criancinhas que vocês não lembravam mais. E depois vocês iriam contar para os seus colegas, tá? Mas você vai tirar a foto para mostrar para a tia Cássia, tá certo? Então, essa foi a atividade do dia 10, tá bom? Do dia 10, que foi o áudio da atividade, da aula, que não saiu no livro, tá? Devido o erro técnico, tá bom? Então, aqui nós temos na página 189, que é o conteúdo de hoje, que temos o tempo e as suas transformações. Então, aqui embaixo nós temos um relato de Alice, uma menina de 7 anos, que diz como o tempo muda. Quando eu era pequena, sempre precisava de ajuda para comer, andar, ir ao banheiro e até mesmo para me trocar. Com o tempo foi crescendo sem nem perceber direito. Minhas roupas já não me serviam e minha tia sempre dizia: "Como você está grande!" E neste tempo também fui aprendendo muitas coisas. Hoje sei desenhar, falar, dançar, correr e até ler e escrever. Então, crianças, aqui é um pequeno relato, tá, sobre a vida de Alice. E de vocês? Como é que é? Será se é parecido com o de Alice? Então, vamos passar para a página 190. Na página 190 tem as pessoas mudam. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão mudando, vão envelhecendo, com uma idade a mais, e o corpo delas vai ficando diferente. O corpo de vocês hoje está igual quando vocês tinham 2 anos de idade? Não, houve algumas diferenças, não é verdade? Então, vocês irão observar aqui algumas mudanças de alguns amiguinhos, como de um colega que temos aqui, disse assim: "Mãe, os meus tênis estão apertados." Ou seja, crianças, os pés dele cresceram,
não é verdade? Por isso, os tênis ficaram apertados. Aqui temos também, o filho está dizendo, pai, pode deixar, já sei me trocar sozinho. Então, ele já está pedindo permissão para o pai dele, para se trocar, para trocar a roupa, tá? Porque ele já se olhava em um tamanho que ele podia fazer esta atividade sozinho. Aqui temos, nossa pai, como você era diferente. Então aqui a criança está observando o álbum de fotografias em que mostra o pai em alguns anos atrás, não é verdade? Então aqui temos, hoje em dia gosto mais de ler do que de tocar violão. Então aqui ela já estava criança e cresceu, e então ficou uma adolescente. E aqui nós temos algumas questões que você vai escrever no seu caderno e responder de acordo com estes relatos destas crianças aqui, tá certo? E aqui nós temos na primeira questão. Que mudança ocorreu com o garoto da ilustração A? Vamos voltar. Qual foi a mudança que aconteceu com este garoto aqui? Vocês irão escrever lá no caderno de vocês, tá certo? Na segunda questão diz, que mudança ocorreu com a garota da ilustração D? Aqui, qual foi a diferença que aconteceu? Vocês irão responder também. E na terceira questão está dizendo, você já passou por mudanças? Então, converse com os colegas, mas os colegas não estão perto de você. Então, vocês irão conversar com seus pais e, se possível, puder escrever algum detalhe nesta terceira questão, tá certo? Então, beijos para vocês. Não esqueçam de enviar as fotos de todas as atividades, porque estas fotos irei colocar a frequência, tá? De acordo com o dia que você me enviar esta foto. Se essa atividade, por exemplo, você me enviou a foto da atividade de sexta-feira, você me enviou hoje, então você vai ter a frequência de hoje. Você não vai ter a frequência de sexta-feira, tá bom? Por isso, é muito importante enviar a atividade no mesmo dia, tá certo? Beijos no coração de cada um de vocês. A tia Cássia está morrendo de saudades e até amanhã.